Olá pessoal, meu nome é Antônio e na aula de hoje a gente vai falar dessa peça que eu acabei de tocar, que na minha opinião, nesse momento, é a melhor peça já composta na história da música. Óbvio que isso muda, mas no momento eu estou empolgadaço com essa daqui e a gente já vai ver por quê. É uma peça do Vince Guaraldi, que é o compositor de todas as músicas do desenho do Snoopy. Você deve lembrar do Charlie Brown, do Woodstock, do Snoopy. É um desenho muito sofisticado em termos de traço, de estética, de narrativa. Mesmo sendo um desenho antigo, é um desenho sofisticado ainda hoje e é um desenho muito musical. Então eu recomendo muito que você assista e que você ouça a trilha sonora inteira, porque não tem uma música ruim ali. E eu recomendo, inclusive, que você comece a sua escuta de jazz, caso você não tenha essa vivência, por aqui. Ou então, se você já for um músico e conheceu o repertório e um dia alguém conversar com você e falar que não gosta de jazz, primeira coisa, não briga com a pessoa, porque jazz pode sim ser muito chato, especialmente quando se troca a musicalidade pelo virtuosismo, quando fica uma coisa meio vazia aí. Faça recomendações legais, tá? Essa daqui é uma delas. Vince Guaraldi, trilha sonora do Snoopy, especialmente por estar imersa nesse ambiente do desenho, é uma obra de arte completa, né, cara? Você tem ali personalidades dos personagens operando, você tem narrativas, você tem relações, você tem coisas engraçadas e às vezes muito trágicas, né? Você deve lembrar do Charlie Brown, aquela vibe, aquela nuvenzinha de chuva sobre ele o tempo todo, né? Além disso daqui, eu recomendo, vou aproveitar e fazer um breve interlúdio aí, recomendo que caso você esteja começando a sua escuta ou vá dizer para alguém por onde começar, Horace Silver, Art Blakey, Charles Mingus, tá? Você fala, o que tem a ver esses três caras e tal? São da minha lista pessoal. Tudo que eu ouvi deles eu gostei, tá? É muito difícil ter alguma coisa feia dos caras ali. E no caso do Horace Silver e do Art Blakey, são dois grandes nomes do hard bop. É um movimento que realmente é muito difícil de você não gostar. Tem algumas coisas muito empolgantes ali mesmo, em termos de melodia e tal. É dançante. E o Charles Mingus não é do hard bop, porque ele é meio inclassificável. São bons lugares de começar. Anota esses nomes aí e bora lá. Vamos falar então de Linus e Lucy, essa peça que eu acabei de tocar pra vocês, e tentar explicar aqui por que eu tô tão empolgado com ela, o que compõe essa peça, né? Como é que ela é organizada. Vamos falar então um pouco hoje de análise musical, vamos destrinchar isso daqui e ver o que está acontecendo. Primeira coisa que eu gosto de falar na análise musical, não despreze a questão da forma, é a primeira coisa que você tem que olhar, você tem que olhar de longe primeiro para a peça. Ela é organizada de uma forma A, B, A, e aí um coda ali no final. Um coda é uma firulinha no A. Então você tem uma seção A, uma seção B que contrasta com A, a repetição do A, e depois como eu disse, um enfeite ali, uma continuidade do A, que a gente vai chamar de coda, que é realmente uma coisa que aponta para o final. Tem uns retornos aí, umas coisas, dá para você pormenorizar essa questão da forma, mas estruturalmente é isso, tá bom? Você tem então uma seção, um contraste e o retorno a essa seção. Então vamos ver. O que acontece nessa seção A? Você tem um ostinato e uma melodia muito simples que começa com os graus 1, 2 e 3, depois que vai entrar o grau 4 e 5 de uma escala maior. São Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Não é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, porque não estamos em Dó, né? Estamos em Lá bemol, mas são as 5 primeiras notas. Então, olha que harmonia paradona. Você tem um acorde de Lá bemol aqui, que coloca uma sexta depois, né? Mas isso daqui nem é uma coisa harmonicamente tão interessante, né? É um ostinato rítmico. Primeiramente, ele é rítmico. Mas olha que legal quando essa harmonia muda. Cara, isso daqui é bonito pra caramba, né? Então você tem ali... O que é isso aqui? Então você tem o bemol 3 da tonalidade, isso seria o 3, correto? Você tem o bemol 3 dele, só que maior e com uma sétima maior. Você tá olhando e fala, um Si maior, né? Sim, tecnicamente seria um Dó bemol, né? Mas potato potato, dá na mesma aí. Então você tem aí um Lá bemol, que vai para um Si bemol 3 maior. Para simplificar a sua vida, vamos pensar em Dó maior. Ok, Dó maior, bemol 3 maior, Mi bemol maior. Você fala, caramba, qual que é a relação entre esses acordes? E aí, existe Mi bemol na tonalidade de Dó? Não existe. No entanto, em Dó menor existe. Olha que legal. Então é um acorde dessa tonalidade menor, da homônima menor. Então eu digo que ele é um acorde de empréstimo modal. Olha que bacana isso. E por que eu tô falando já de acorde aqui? Isso é meio que o que resume a parte A. Então você tem um ostinato, uma melodia pra lá de simples, breve
passada pelo Dó bemol, né, pelo Si, e volta pro Lá bemol. E aí é a hora que a música se acende mesmo, né? Legal. Então você tem aqui um quarto grau, né, de Lá bemol, um Ré bemol maior, e o quinto, que é sus, né? Ele não tem a terça, ele tem a terça suspensa. Então, eu gosto de fazer uma coisa que está diferente da partitura. Em vez disso daqui, isso daqui é o que eu não faço, tá? Eu faço. Eu meio que antecipo, eu antecipo esse acorde de Lá bemol, tá? Eu toco ele na última cocheia do compasso anterior ao que está indicado aqui. Ele está me dizendo para fazer. E eu faço. É um pouquinho mais difícil, tá? Às vezes você esbarra aqui e tal, mas tem que estudar. Mas eu acho legal quando você antecipa, e eu faço isso em alguns outros momentos aqui, você dá uma certa movimentação para a música maior do que se você caísse na cabeça do tempo. Só que, caramba, velho, pode fazer isso? Posso, eu fiz. Essa é uma música, como eu disse, ela bebe da fonte do jazz, tá? Ela usa esses acordes gigantescos, essas relações inusitadas entre os acordes. A gente já vai falar da parte B, vocês vão ver aqui, diferente da A, em que você tem uma melodia muito cantarolável, muito memorizável, a parte B é uma coisa que você fala, meu, esse cara improvisou isso daí, deve ter improvisado de 20 mil formas diferentes, e aí uma hora ele pegou e sedimentou isso, congelou isso, falou, meu, eu preciso editar essa música, preciso publicar esse negócio, foi lá e escreveu um dos improvisos. Isso daí é um método que, inclusive, foi muito empregado na história da música, que inclusive a gente olha para algumas peças do cânone ocidental, não pode trocar uma notinha, nada, enquanto que em algumas dessas peças, por exemplo, os improvisos, se você pegar, existem improvisos de Chopin, são peças em que ele improvisava nos salões, nos concertos e tal, e em algum belo dia ali, um editor falou pra ele, velho, trata de ter uma versão definitiva. O cara foi lá, escreveu um dos improvisos que ele gostava, ajeitou uma bolinha aqui, outra ali, não sei o que, pá, virou o improviso de Chopin. Todos os performers depois do Chopin tocaram igualzinho o que ficou na partitura. Esse espaço para improvisação, que a gente vê tanto na música popular e no jazz, era uma coisa muito constante na música de concerto, né? Foi uma coisa que foi se perdendo um pouco, que foi retornando depois no século XX. Mas se você olhar, por exemplo, para um concerto para piano de Mozart, ele não pode improvisar, né? Primeiro porque é um concerto, então tem uma orquestra tocando com ele, tem que haver um certo combinado ali. Onde que o solista improvisa? Na cadência. Você já deve ter ouvido essa palavra. Aqueles acordes que terminam uma frase, que terminam uma sessão, uma música, mas a cadência, do ponto de vista histórico, num concerto, a cadência é o momento em que a orquestra para e o solista brilha, a soprano vai lá e mostra todos os agudos dela, o pianista vai lá e mostra todo o virtuosismo dele. Esse foi o espaço que acabou ficando destinado à improvisação na música de concerto. No entanto, na música popular, isso daí ainda é uma coisa que tem muita força. Esse daqui é um repertório que bebe dessa fonte. E essa parte B, segura isso aqui. Muito menos memorizável, não é uma coisa... né? É uma coisa que tem um caráter meio improvisado. E repare que, enquanto na parte A eu tinha um ostinato e uma melodia aqui em cima, mesmo que uma melodia a duas vozes, agora aqui na parte B eu tenho uma mudança. Primeiro, que é a mais notável de todas, que é, antes eu tinha quadradinho, é o que a gente chama de straight no jazz, e de repente isso muda para um swingado. Na partitura tá até indicado, tá falando, ó, caso você veja duas colcheias, execute como se fosse uma tercina, né, na qual as três colcheias estão aqui e as duas primeiras estão ligadas. Resumindo a ópera, o que ele quer? Caso você veja duas colcheias, não toque papa, 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 igual aqui. Ele quer que você toque pá, 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 swingado. Certo? E tem uma mudança aqui na textura que é muito legal. Então você tem isso daqui como se fosse um instrumento mais agudo, uma guitarra, sei lá. E acontecendo aqui, e claro, você tem um baixo. Extremamente cromático, que a gente já vai ver isso daí. Aqui no meio, o cara coloca, falou, ó, aqui é a parte que o piano estaria fazendo. O piano estaria fazendo isso daqui só.
essas pequenas intervenções como um preenchimento harmônico. E ele coloca essas intervenções ali, só que eu tô tocando a melodia e tenho que fazer essas intervenções e tenho que fazer o baixo. Então, olha que interessante essa redução da instrumentação para um instrumento só. Ele falou, ó, você tem 10 dedos aí, se vira. É isso daí. Eu quero que você seja o baixista, eu quero que você seja o pianista fazendo preenchimento aqui no meio e eu quero que você também toque as notas agudas, a nota da melodia. Olha que legal isso. Então já entramos na parte B, tá? Já estamos falando de uma parte que contrasta. Por quê? A melodia já tem um caráter muito mais solto, muito mais improvisado. Você já tem uma mudança de textura em que agora você tem um walking bass. Tô tocando bem martelado aqui e tal, mas é para destacar bem baixo, né? Pelo amor de Deus, coisa feia. Isso aqui é super improvisado. Muito bem. Sigamos aqui. Vamos ver, ok, e o que muda em termos... Você vai reparar também que eu estou fazendo algumas coisas a mais. Por exemplo, enfiando umas notas a mais. Ele fala para eu fazer isso daqui. No entanto, eu vejo isso daqui e ali está inclusive anotado Mi9, é um Mi dominante, inclui uma sétima. Que legal, né? Então você tem um Mi dominante. Você fala, cara, isso não parece um Mi. Mas juro pra você, é um Mi, olha o trítono do Mi aqui, ó. E por que ele funciona aqui? Porque ele é o sub-5 do acorde que vai começar essa sessão, que é o Mi bemol. Que aqui tem uma sétima, lógico, mas porque a gente tá falando dessa linguagem, tá bom? Você tem acordes aqui de tônica, vamos chamar assim, né? Acordes de repouso, acordes mas que tem a qualidade dominante. Qualidade e não função. Ele é um acorde maior com sétima menor. Mi7... Já entrei no Mi bemol. Ré bemol. Olha ele aqui. Dó, 7. Então repara, eu estou fazendo Mi bemol dominante, Ré bemol dominante, Dó dominante, e aí depois Ré bemol dominante de novo, Mi bemol, Mi bemol, Ré bemol, Dó. Olha essa harmonia, cara. É só isso. São uns 3 ou 4 acordes, todos de qualidade dominante. E você fala, meu, como que não fica chato? Não fica chato porque tem outras coisas, que não é só a harmonia. Você tem uma melodia super improvisada ali acontecendo, um baixo caminhando que está conferindo muito movimento ao negócio, né? Eu faço questão de tocar isso daqui antecipando alguns acordes também para gerar movimento. Isso aqui é antecipado, tá? O que ele quer que eu toque isso daqui é na cabeça do tempo. No entanto, eu estou antecipando isso daqui. Isso. E eu estou fazendo. É como se eu puxasse ele um pouquinho para frente, porque gera uma movimentação. Caso eu estivesse fazendo só o acompanhamento mesmo, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3, 4... Reparou como eu puxei um pouquinho ele? Isso daí confere muito movimento ao meu acompanhamento e no caso aqui é o acompanhamento. Olha que legal, mais importante do que exatamente o que eu estou fazendo é, olha essa proposta, é um repertório que te permite algumas licenças poéticas. Olha que massa isso. Então você tem uma parte B que é basicamente Mi7, Mi bemol 7, Ré bemol 7, Dó 7, aí vai lá, volta, Mi bemol, tem o Mi de novo. Na finalização da parte B, apareceu um Ré 7. E aí ele volta pro ritmo straight. Taca, 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 taca. Então você tem lá. Então você tem tanta, 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 taca, 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 taca. Você muda o feeling, né? Você muda a métrica. Por mais que o compasso permaneça o mesmo, você tem essa mudança do straight, taca, 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 pro swingado. Certo? Então essa mudança aí é muito bacana. E aí depois que você apresentou a melodia de novo... Coda. Aproveitamento do material melódico, né? Então assim, é a mesma melodia.
muito legal, né? Fala a verdade. Então, pessoal, o bacana disso daqui é olhar para a harmonia, porque ela é muito rica e eu sei que boa parte do público aqui do canal gosta muito dessas análises harmônicas, mas sacar também que tem muito mais coisa do que simplesmente harmonia. Lembra que a música é uma arte temporal, tá? É uma arte de expectativa, né? Você cria expectativas no ouvinte e você manipula isso. Às vezes você cumpre as expectativas que você cria, às vezes você dá um olé, você descumpre, né? Essas promessas que você... Isso aqui é uma promessa, né? Às vezes você cumpre e às vezes você cumpre de uma forma diferente e às vezes nada a ver, né? Então, vamos ter isso em mente, tá bom? Que na hora de você compor, é muito legal você pensar, ó, eu tô lidando com a expectativa do meu ouvinte, da minha ouvinte. Então, é muito bacana a gente não pensar só em acorde, a gente pensar na forma, como é que eu vou organizar minha peça, uma melodia legal, como é que eu vou fazer o contraste com essa seção que tem essa melodia legal. E é isso aí, tá? São considerações sobre Linus e Lucy, uma peça tecnicamente difícil, especialmente essa parte B, porque qualquer coisa que você vá fazer um baixo, um walking bass ali com sua mão esquerda é complicadinho, mas é algo perfeitamente possível de você adquirir aí num nível intermediário como pianista, desde que você planeje o seu estudo direitinho, desde que você tenha um passo a passo, não queira passar a carroça na frente dos bois aí, tem como você organizar o seu estudo para chegar numa peça dessa e fazer ela soar muito bem. É isso aí, deixe suas opiniões aí nos comentários, qualquer coisa fale comigo e por hoje é só, espero que tenham gostado. Até mais.